aula de hoje, nós vamos falar de equação vetorial da reta. Equação vetorial da reta. Dado um ponto A de coordenadas x1, y1, z1 e um vetor não nulo v de componentes a, b, c, só existe uma reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor v. Bom, aqui eu estou trabalhando, na verdade, no espaço. Perceba aqui que eu tenho um vetor aqui v e tenho um ponto A. Então, na verdade, eu quero descobrir a equação da reta que vai passar pelo ponto A e vai ter a direção do vetor v. Tá? Estou me referindo, na verdade, a essa figura aqui que apareceu agora, dessa reta aqui que está na cor vermelha. Então, perceba que essa reta R, ela passa pelo ponto A e ela tem a direção do vetor v. Então, essa reta aqui de vermelho, ela vai possuir, na verdade, uma equação vetorial, que é o que nós vamos descobrir como é que nós encontramos essa equação. Tá? Bom, a demonstração aqui é o seguinte, ó. Perceba aqui que nessa primeira figura, na figura 1, eu tenho aqui o ponto e tenho o meu vetor v. Tá? Então, para eu descobrir essa equação da reta, eu vou pegar agora aqui, ó, um outro ponto que eu vou chamar de ponto P. Tá? Aí você vai ver agora aqui na figura 2. Eu tenho aqui o meu ponto A, estou imaginando agora aqui o meu ponto P. Quando eu tenho esse ponto P, eu consigo agora fazer um vetor. Um vetor que vai ter origem no ponto A e vai ter extremidade no ponto P. E aí você vai perceber que esse vetor AP, ele é paralelo ao vetor V. Então, perceba que quando eu pegar agora aqui, ó, esse pontinho P, se eu aumentar esse vetor de verde ou diminuir, de modo que eu mantenha a direção dele igual à direção do vetor V, à medida que eu movimento esse ponto P, tá? Esse ponto P vai descrever a minha reta R, que é o que você vai ver agora aqui na figura 3. Tá? Nessa terceira imagem. Tá? Então, na verdade, como é que nós fazemos para descobrir a equação vetorial da reta? Eu vou simplesmente aqui, ó, imaginar um ponto P. Tá? Então, eu vou tomar um ponto P de componentes de coordenadas x, y e z. E esse ponto P ele vai pertencer à reta se somente se o vetor definido por AP for paralelo ao vetor não nulo V. Então, na verdade, ó, eu tenho um ponto A, eu tomo um ponto P. Uma vez que eu tomei o ponto P, eu vou ter um vetor AP. E esse vetor AP, ele vai ter que ser paralelo ao vetor V. Paralelo nada mais é do que eu pegar o meu vetor V e multiplicar por um escalar, que nesse caso aqui eu vou chamar de t. Então, esse t meu aqui, ó, ele é um número real. Tá? Então, esse é o procedimento que nós vamos fazer para nós encontrarmos a equação da reta. Então, vamos lá então aqui, ó. Primeiro, o meu vetor AP, ele vai ser múltiplo do vetor V. Então, esse t que você está vendo aqui, ó, é um número real. O meu vetor AP, eu consigo escrever ele como sendo P menos A, ou seja, é a extremidade menos a origem. Então, P menos A é igual a T vezes o vetor V. Agora que eu vou isolar o meu ponto P. Quando eu isolo o meu ponto P, eu vou ter aqui a seguinte igualdade. P é igual a A mais T que multiplica V. Então, cuidado agora aqui, ó. Esse ponto P é o que vai descrever a minha reta. Então, esse ponto P ele é variável. Tá? Ele vai ter as coordenadas aqui, ó, x, y, z. Esse ponto A ele é dado. Tá? Ele vai ter coordenadas x1, y1, z1. Esse t ele é o escalar que multiplica o vetor v, para você fazer que um vetor é múltiplo do outro. E esse vetor v que aparece aqui agora, ele também vai ser dado, tá? Ele vai ter componentes A, B e C.
Bom, quando você for resolver o seu exercício, pode acontecer de você obter diferentes equações, tá? Só que essas diferentes equações, elas podem representar a mesma reta. Então, só uma observaçãozinha aqui, que, ó, eu tenho aqui esse vetor V. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, pegar esse vetor de vermelho aqui, ó, como sendo meu vetor V. Então, perceba que eu diminuí o tamanho do vetor V, tá? Agora, mesmo diminuindo o tamanho do vetor V, esses dois vetores aqui são paralelos, tá? Então, na verdade, o que eu estou te alertando aqui é o seguinte, ó. Você pode alterar o tamanho do vetor V, então você vai estar mudando aqui o vetor V, ó. Então, você vai obter uma equação diferente. E esse ponto aqui, ó, que foi dado, que é o ponto A, ele poderia, por exemplo, ser qualquer um outro ponto. Por exemplo, aqui, olha, esse ponto A poderia estar nessa posição, ou poderia estar nessa posição, tá? Então, você vai perceber que você pode obter diferentes equações, e essas diferentes equações podem representar a mesma reta. Bom, eu vou te apresentar agora aqui uma ilustração, tá? De uma figura que descreve o que eu acabei de apresentar para você aqui a respeito de equação vetorial da reta. Bom, então aqui ó, eu tenho um vetor V, né? Esse vetor V aqui de preto, e tenho o ponto A destacado aqui na cor azul. Então, na verdade, eu quero descobrir a reta que passa pelo ponto A e tem a mesma direção do vetor V, tá? Então, na verdade, para eu descobrir essa reta, eu vou ter que, na verdade, pensar em vetores, tá? Que vão ter origem no ponto A e extremidade, por exemplo, num ponto P. De modo que esse vetor AP, ele vai ser, na verdade, paralelo ao vetor V. Então, na verdade, ó, eu vou tomar no ponto, então, aqui o ponto P, no espaço, tá? E através desse ponto AP, eu vou ter um vetor, tá? Então, agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou forçar com que esse vetor seja paralelo ao vetor V. Uma vez que esse vetor aqui ó, vai ser paralelo ao vetor V, você pode perceber que se eu aumentar esse vetor aqui, ó, ele vai preservar a direção, tá? E se eu diminuir ele aqui, ó, de modo que eu estou mudando agora o sentido dele, ele também vai preservar a nossa direção. E aí você vai perceber que esse pontinho aqui, P, que é a extremidade do vetor, uma vez que esse vetor aqui começa a movimentar, esse ponto P, na verdade, vai fazer com que surja a nossa reta. Qual reta? Reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor V, ou seja, tem a direção do vetor V, tá? Então, na verdade, ó, o que vai acontecer agora aqui é essa seguinte situação. E aí agora eu vou colocar esse ponto P aqui ó, para animar, e você vai perceber que quando esse vetor aqui ó, diminui e aumenta, esse ponto P ele vai descrever a nossa reta R, tá? Reta R que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Espero aí que tenha ficado claro com você aí com essa seguinte ilustração, uma animação. Correto? Observação. As equações 1, 2 e 3 são denominadas equações vetoriais da reta R, que passa pelo ponto A na direção do vetor não nulo V, tá? Então, 1, 2 e 3 representa a reta aqui na cor de vermelha. Qual reta? A reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, tá? Então, isso que é equação vetorial. É a equação 1, 2 ou 3. Representa a reta que passa pelo ponto A na direção do vetor V. O vetor V, que é o vetor não nulo, ele é chamado vetor diretor da reta R. E T é o parâmetro. Então vamos lá. Esse vetor V aqui, ó, ele é chamado de vetor diretor, por quê?
dependendo da direção que ele está, é ele que vai definir qual que é a direção da nossa reta, tá? Então, o vetor V, que define a direção da reta, ele é chamado de vetor diretor. Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos que tratam da situação que envolve aí o conteúdo abordado até aqui, equação vetorial da reta. Exemplo. Encontre a equação vetorial da reta R, que passa pelo ponto A e tem a direção de V. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, é o caso mais simples. Tá? Ele deu para mim aqui ó, um ponto A e deu para mim o vetor V. Nós queremos descobrir qual que é a reta de vermelho que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Tá? Então, para eu descobrir a equação vetorial da reta, eu tenho aqui 3 tipos aqui de equações. Tá? Então, é muito importante você aqui guardar aqui essas 3 relações. Tá? Se você guardar a primeira aqui, você vai lembrar das outras duas. Porque as outras duas, na verdade, elas saem, na verdade, da primeira. Tá? Então, o que acontece aqui? A equação vetorial da reta, P é igual a A mais T que multiplica V. Então, muito cuidado aqui. Para você descobrir a equação da reta, você sempre precisa de 2 coisas. Guarda isso. Qual que é a primeira coisa? Você precisa de ter um ponto e um vetor. Tá? Você não descobre a equação da reta se você não tiver ponto e o vetor. Cuidado que esse vetor aqui tem que ser o vetor diretor. Tá? Então, o que acontece aqui? O meu ponto, tá? X, Y, Z, que é igual ao meu ponto A, que é dado, x1, y1, z1, mais o t que multiplica as componentes do vetor diretor, que é dado por ABC. Tá? Então, aqui, esse cara aqui que aparece é o ponto que é dado, e esse cara aqui nada mais é do que o seu vetor diretor. Então, daqui você pode concluir que a equação vetorial da reta é dada da seguinte forma. O meu ponto A, 2, menos 1 e 3, mais t que multiplica o vetor diretor, que é 1, 2, 3. Então, essa equação aqui é chamada para a gente de equação vetorial da reta, que passa pelo ponto 2, menos 1 e 3, e tem a direção do vetor diretor de componentes 1, 2, 3. Esse é o caso mais simples. Tá? Então, você não consegue achar a equação da reta se você não tiver o ponto e um vetor diretor. Então, sempre tem que ter um ponto e o vetor diretor. Exemplo. Encontre a equação vetorial da reta S que passa pelo ponto P1 e P2. Então, na verdade, eu quero achar a equação vetorial da reta S que passa pelos pontos P1 e P2. Então, o que eu comentei com você agora há pouco aqui? Para você achar a equação da reta, você tem que ter um ponto e um vetor. Perceba que nesse exercício, ele te deu, na verdade, 2 pontos, que é o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Olha, eu preciso de um ponto e um vetor. Só que ele me deu 2 pontos. Ele me deu aqui o ponto P1 e me deu o ponto P2. Então, vamos lá. Como eu preciso de um ponto, eu vou poder escolher o meu ponto P1 ou o ponto P2. E uma vez que ele me deu aqui 2 pontos, eu vou utilizar aqui esses 2 pontos para eu ter o meu vetor diretor. Que nesse caso aqui eu quis escolher que o meu vetor diretor ele vai de P1 até P2, que na verdade seria esse vetor aqui. Poderia, por exemplo, ser o vetor P2 para P1. Então, se você faz aqui P2 para P1, o seu vetor agora aqui ele estaria no sentido
oposto do vetor P1, P2. Tá? Então, na verdade, vamos resolver o exercício então aqui. Ó. Eu quero achar a equação vetorial da reta. A equação vetorial da reta ela é dada da seguinte maneira. Ó. P, que é igual a A mais T, que multiplica o vetor V. O ponto A, ele vai poder ser quem aqui? Ó? O meu ponto P1 ou o ponto P2. Então, aqui já está definido já. Ó. Já o meu vetor V, ele vai ser o vetor definido de P1 até P2. Então, agora eu vou ter que resolver essa continha aqui. Ó. O meu vetor V vai ser OP2 menos OP1. Então, agora vai ficar quem aqui? Ó? O meu vetor V. OP2, o meu ponto 2. 1, menos 3 e menos 3, menos OP1. 5, 2 e menos 1. Então, daqui agora, eu concluo que o meu vetor V vai ser 1 menos 5, menos 4. Menos 3 menos 2, menos 5. E menos 3 menos 1, menos com menos mais, menos 3 mais 1, menos 2. Então, agora aqui eu já tenho ó, o meu vetor V e tenho agora aqui o meu ponto, que eu posso escolher P1 ou P2. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, o meu ponto XYZ, que é igual o meu ponto A, que é dado x1, y1, z1, mais t, que multiplica o vetor V de componentes ABC. Tá? Então, agora aqui, ó, você tem aqui opções. Então, por exemplo, aqui, olha, a minha primeira equação da reta S vai ficar XYZ, que é igual. Eu vou escolher aqui agora ó, que o meu ponto A vai ser, por exemplo, o meu ponto P1. Então, se eu escolher o ponto P1, eu vou obter aqui a seguinte equação. Ó. 5, 2, menos 1, mais t, que multiplica o meu vetor diretor, que é dado por menos 4, menos 5 e menos 2. Então, essa aqui vai ser a minha equação da reta S, que passa pelo ponto P1 na direção do vetor menos 4, menos 5, menos 2. Tá? Ou então, você poderia ter uma outra situação. Qual outra situação? XYZ igual. Em vez de você escolher o ponto A como sendo o ponto P1, você poderia escolher como sendo o ponto P2. E aí, nessa situação, ficaria o seguinte, ó. O meu ponto A vai ficar 1, menos 3 e menos 3, mais t, que multiplica menos 4, menos 5 e menos 2, que também representa a reta S, que passa agora pelo ponto P2 e tem a direção do vetor menos 4, menos 5, menos 2. Então, perceba aqui o seguinte, ó, você tem equações, digamos, distintas, tá? Só que por mais que essas equações aqui são distintas, elas representam a mesma reta S. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução aí desse exemplo. Observação. Para obtermos pontos da reta R, basta atribuirmos valores para o parâmetro t, pertencente a R. Então, vamos lá. Nós resolvemos aqui agora há pouco ó, o seguinte exemplo. Equação vetorial da reta R,
que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Quando nós resolvemos aqui esse exemplo, nós chegamos aqui nessa equação, que é a equação vetorial da reta R. Tá? Então, para eu descobrir agora aqui os pontos dessa reta, tá? Eu quero achar pontos que estão sobre essa reta. Eu vou simplesmente chegar aqui agora, ó, e começar a atribuir valores para o parâmetro t. Então, esses valores aqui que eu vou atribuir para o valor de t são valores que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu imaginar que o meu t vale menos 1, aonde tem t agora aqui, ó, eu vou colocar menos 1. E aí eu vou chegar na seguinte situação, ó. x, y, z igual 2 menos 1 e 3 mais menos 1, que é o valor de t, que multiplica o vetor diretor. Então, agora eu vou pegar o menos 1 e vou multiplicar o vetor diretor e vou somar depois aqui essas componentes. E aí eu vou chegar na seguinte situação, ó. Menos 1 vezes 1, menos 1 somado com 2, 1. Menos 1 vezes 2, menos 2 somado com menos 1, menos 3. Menos 1 vezes 3, menos 3, que somado com 3 vai dar 0. Conclusão? Concluo que o ponto 1 menos 3 e 0, ele pertence à reta R. Se nós atribuirmos agora aqui o t igual a 0, aonde tem t agora aqui, ó, na equação da minha reta, eu vou colocar 0. Então perceba que 0 multiplicado pelo nosso vetor, essa continha aqui vai dar 0. E aí, nesse caso, você vai ter o próprio ponto A. Tá? E é lógico, como a reta passa pelo ponto A na direção do vetor V, você conclui que realmente esse ponto A pertence à nossa reta. Tá? E aí poderia também imaginar aqui o valor t igual a 2. Quando eu atribuo aqui t igual a 2, eu vou ter x, y, z igual a 2 menos 1, 3 mais 2, que é o valor de t, que multiplica o vetor. Agora eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 1, depois 2 vezes 2 e depois 2 vezes 3. E vou somar, na verdade, com o meu ponto A. E aí vou chegar na seguinte situação, ó. 2 vezes 1, 2 com 2, 4. 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. E 2 vezes 3, 6. 6 com 3, 9. Tá? Então vamos lá. Para você descobrir pontos sobre a reta, basta você atribuir valores para t. De onde que eu tirei esses valores aqui? Ó? Foi uma escolha pessoal minha. Você poderia chutar aqui qualquer valor que você deseje, tá? Eu estou chutando menos 1, 0 e 2, tá? Então, para você descobrir pontos sobre a reta, baste que você atribua valores para t. Aí você vai descobrir pontos que estão sobre a sua reta R. Agora aqui vou te mostrar uma ilustração, tá? Quando eu chutei aqui, ó, t igual a menos 1, t igual a 0 e t igual a 2, eu descobri, na verdade, aqui, ó, menos 1, menos 3 e 0, 2, menos 1 e 3, 4, 3 e 9. Vou chamar esses pontos agora aqui, ó, de B, esse ponto aqui de C, e esse ponto aqui que você está vendo é o próprio ponto A que o exercício deu. Então, na verdade, chamei ele aqui de ponto A. E aí você vai ver que nessa figura aqui, ó, onde eu utilizei aqui o GeoGebra, eu tenho aqui a minha reta R, e você pode perceber que realmente os pontos A, B e C, eles estão sobre a reta R. Então, realmente, esses pontos pertencem à reta R, que passa pelo ponto A na direção do vetor V. Bom, acabei de mostrar para você aqui, ó, que quando você atribui valor para t, você encontra valores de pontos que estão sobre a reta, tá? Então, como é que você descobre pontos que estão sobre a reta? Você atribui valores para t. E aí, ó, vale a volta. O que seria a volta? Para você descobrir se um ponto pertence à reta, você tem que ter um único valor de t. Então, para um único valor de t, você encontra pontos sobre a reta. Para descobrir se o ponto pertence à reta,
você tem que descobrir um único valor de t. Então, também é importante essa relação aqui, tá? Então, vamos lá. Para verificarmos se um ponto P pertence à reta, temos que obter um único t pertencente aos números reais. Bom, vou pegar agora aqui o mesmo exemplo, tá? Nós descobrimos que a reta R que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V é dado por essa seguinte equação, que é a nossa equação vetorial. Agora, ó, eu quero descobrir, por exemplo, se o meu ponto P1 pertence à reta R. Ou seja, a pergunta aqui é a seguinte, ó. Existe um valor de t que eu substituo aqui, ó, e esse ponto x, y, z vai me dar menos 1, 7 e menos 6? É uma pergunta, tá? Então, na verdade, o que eu quero descobrir agora aqui é o seguinte, ó. Qual é o valor de t? Esse valor aqui, ó, ele é único, que faz com que o meu ponto 1 seja menos 1, menos 7 e menos 6, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Aonde tem x, y, z, eu vou substituir o meu ponto 1. E aí eu vou obter agora aqui a seguinte igualdade, ó. Menos 1, menos 7 e menos 6 tem que ser igual a 2, menos 1 e 3. Mais t, que multiplica 1, 2, 3. Agora, ó, eu vou pegar aqui esse ponto e vou jogar para o primeiro membro da igualdade. Então, aqui eu vou obter, ó, menos 1, menos 7, menos 6, menos 2, menos 1 e 3, que é igual a t, que multiplica 1, 2, 3. Agora, ó, eu vou juntar aqui esses dois parênteses, tá? Então, aqui eu vou obter o seguinte resultado, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 7, menos 1, menos 6, menos 6, menos 3, menos 9. E agora eu vou multiplicar agora aqui, ó, esse escalar vezes o vetor. Então, aqui eu vou obter, ó, t vezes 1, t vezes 2, 2t, e t vezes 3, 3t. Agora que eu tenho uma igualdade, onde eu posso igualar agora aqui membro a membro, ou seja, componente igual a componente. Então, daqui eu vou ter, ó, que a componente em x vai ter que ser igual, ó. Então, t vai ter que ser igual a menos 3. Vou pegar a componente em y agora aqui, ó. 2t é igual a menos 6. E agora resolvo essa continha, ó. T é igual a menos 6 sobre 2. Daqui eu tiro que o meu t é igual a menos 3. Perceba, ó, que eu estou achando o mesmo valor. Se aqui tivesse dado valor diferente, você já poderia parar a continha. Sinal que o t é diferente. Se o t é diferente, o ponto não pertence à reta, porque o seu ponto tem que ser, o seu t tem que ser único. Se o t tem que ser único, o seu t tem que ter a mesma resposta. Então, até agora, o meu ponto está pertencendo à reta, tá? E aí, para terminar, 3t, que é a componente em z, é igual a menos 9. Então, daqui eu vou ter menos 9 dividido por 3. Daqui eu concluo que o meu t é igual a menos 3. Conclusão. Como eu achei aqui, ó, o meu t é igual a menos 3, eu vou concluir que, como o meu t é único, e todos eles aqui deu igual a menos 3,
eu concluo, na verdade, que esse ponto P1 pertence à reta, tá? Então, a conclusão aqui, que ó, P1 pertence à reta R. Por quê? Se eu substituir aqui, ó, na minha equação da reta R, tá? Ó, se eu substituir aqui, ó, aonde tiver T, se eu substituir menos 3 e fizer essa continha, eu vou obter o ponto P1. Tá? Então, o ponto P1 pertence à reta R. Quero verificar aqui agora, ó, se o ponto P2 pertence à reta R. Vou proceder de forma análoga, né? Ó? Vou substituir o meu ponto P2 na componente XYZ. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 5 meios, 0 e 4 é igual 2 menos 1, 3, mais T que multiplica 1, 2, 3. Vou passar agora aqui esse ponto aqui, ó, para o primeiro membro. Então, aqui vai ficar 5 meios, 0 e 4, menos 2, menos 1 e 3, que é igual. Já vou multiplicar aqui, tá? Ó. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. T vezes 1T, T vezes 2, 2T, e T vezes 3, 3T. Vou proceder agora aqui com a subtração. 5 sobre 2 é 2,5. Menos 2 vai sobrar meio. Então, aqui vai sobrar 1 sobre 2. 0 menos menos 1, 1. 4 menos 3, 1. Essa continha aqui tem que ser igual a T, 2T, 3T. Agora que nós vamos igualar, ó. Primeira componente igual a primeira componente. E aqui eu concluo que o meu T é igual a meio. Então, vamos lá. Se alguma hora eu achar um T diferente de meio, sinal que o meu ponto não pertence à reta. Vou pegar a segunda componente aqui agora, ó. 2T igual a 1. Então, daqui eu concluo também aqui que o meu T é igual a meio. Você não pode concluir nada ainda. Ainda falta a terceira componente, tá? Terceira componente em Z, 3T, é igual a 1. E daqui você conclui que o seu T aqui é igual a 1 terço. Então, perceba, ó, que você achou aqui, ó, T igual a meio, T igual a meio. E nesse caso aqui você achou 1 terço. Na verdade, que é diferente. Uma vez que você obteve valores diferentes para T, a conclusão, na verdade, que você descobriu que esse seu T aqui, ó, não é único. Uma vez que ele não é único, significa que seu ponto P2 não pertence à reta R. Conclusão, P2 não pertence à reta R. Espero que você tenha acompanhado a resolução aí desse exemplo. Correto? Bom, aqui ó, eu estou te apresentando a situação que nós acabamos de resolver, tá? Peguei aqui ó, a minha reta R. Perceba que nessa reta R eu já tenho aqui ó, os pontos A, B e C, que foi também uma situação aqui trabalhado na aula de hoje. E aqui eu tenho o meu ponto 1, que ele realmente pertence à reta R. E aqui eu tenho o meu ponto P2, que ele não pertence à reta R. Então, você vê nessa imagem aqui ó, que o ponto P2 ele está fora da reta R. Tá? Então, estou te mostrando aqui uma ilustração que realmente verifica que o ponto P1 pertence à reta e o ponto P2 não pertence à reta. Bom, aqui estão as nossas referências, né, que eu estou utilizando aqui. 2 bons livros que você também pode estar utilizando aí durante os seus estudos.
Espero que você tenha acompanhado aqui o assunto da aula de hoje. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.